Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a grande honra de poder ter a oportunidade de imortalizar uma grande história na advocacia aqui da nossa cidade. Falo dele, o advogado e presidente da OAB de Governador Valadares, doutor Arilson Ribeiro, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, episódio de número 1268. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra inenarrável poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Gustavo, eu que agradeço, né? Assim, uma honra estar aqui no seu programa, um programa de bastante repercussão, né? As pessoas adoram o seu programa, Obrigado. Assistem, compartilham. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui. E a gente está tentando marcar esse papo já tem um tempo, né? Então, graças a Deus, nós conseguimos ajustar as agendas aí. E para mim é uma felicidade. E também quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Espero que aproveitem e gostem do nosso papo. Com certeza. Doutor, eu costumo dizer que desde quando eu era pequeno, então eu tô falando do início da minha infância, ou seja, bate com o início dos anos 2000. Eu sempre fui uma criança muito ligado a tudo que passava nos veículos de comunicação. Assistia muito jornal na televisão, obviamente. Lia muito jornal impresso, muito por conta do empurrão que meu pai sempre me dava em relação à questão de cultivar o hábito da leitura. Ouvia muito Rádio Globo, Itatiaia, enfim. E eu me recordo de que nessa época, no início dos anos 2000, não lembrar de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia, em pleno 2025, nós temos visto aí o corpo que profissionais que cuidam da mente acabou ganhando, né? Que esses profissionais ganharam, principalmente por conta do advento da pandemia. E eu me refiro a psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, enfim. Haja vista, doutor, que em rodas de conversa com amigos, colegas de trabalho ou entre familiares, se tornou muito comum a seguinte indagação: como você está? Ou como está a sua cabeça? Feito esse preâmbulo, como você está? Como está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Gustavo, essa reflexão, eu acho que ela é válida, né? Não só para os profissionais da saúde mental, Sim. mas para todos os profissionais, né? Não diferente de mim, o Arilson, né? Como ser humano, como advogado, como representante de uma classe, né? Com mais de 3 mil advogados. Então, problema que não nos falta neste primeiro momento, principalmente com essa questão da Samarco, que tomou uma grande proporção, Sim, não só na advocacia, mas em toda a sociedade. E a gente, então, tenta manter a sanidade para poder gerir tudo isso, o trabalho, o escritório, a ordem, a família, os amigos, né? Todo o nosso convívio. E eu me considero que estou bem, né? E, obviamente, a gente precisa atrelar algumas coisas para esse bem-estar, né? Não basta só eu estar bem intelectualmente falando, mas eu preciso estar bem fisicamente também. Então, a gente atrela aí atividade física, né? Algum passatempo ou outro que a gente possa, então, deixar a mente mais tranquila para poder gerir tudo isso, sempre preocupado com a saúde mental, com toda certeza. Qual que foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Eu acho que ela mostrou muito a nossa volatilidade. Nós somos... eu acho que tudo pode acontecer muito rapidamente, sem que nós esperemos, né? As coisas estão aí muito velozes. Então, o vírus saiu lá da China e rapidamente ele atingiu um outro continente, né? Assim, em questão de dias. E isso mostra, então, o quanto a gente está acessível a essas coisas danosas. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar da espiritualidade. E aí a gente precisa voltar lá na palavra de Deus, onde diz que nada acontece se não for da vontade de Deus. E aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, a gente precisa estar atento a todos os momentos, né, com a vida espiritual, com a vida física, com a vida intelectual, porque
as coisas podem virar de qualquer hora, em qualquer momento. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Acho que a maior lição é isso. Assim, a gente viveu hoje com verdade. Eu estou aqui hoje com o Gustavo, eu estou aqui com o Gustavo. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo lá fora. Né? A Bíblia já diz que cada mal o seu dia. Então, o que vai acontecer lá, vamos esperar para acontecer lá, mas vamos viver o agora, o hoje, o presente aqui. Eu acho que é isso. Como é que era o Arilson Ribeiro nos tempos do Colégio Imaculada? Rapaz, então, eu tive uma infância, assim, maravilhosa, né? Eu estudei a minha vida inteira no Colégio Imaculada, tenho um grande orgulho de dizer que eu sou egresso do Colégio Imaculada, assim, fiz grandes amizades lá. E, assim, eu não vou dizer que eu fui Caxias, mas eu sempre fui disciplinado, sabe? Eu sempre tive uma disciplina um pouco mais rígida, né? Meu pai e a minha mãe sempre prezavam por isso, né? Não eram pessoas de posse, então, assim, todo esforço que era empregado precisava ter uma contrapartida, né? Porque nada vinha fácil. Então, eu acredito que eu tive ali uma infância, uma adolescente bem vivida, sabe? Assim, com bons momentos, disciplinado. E eu agradeço muito aos meus pais por isso, porque se não fosse essa disciplina, talvez eu não conseguiria alcançar o que, graças a Deus, eu já alcancei até agora. Eu costumo dizer que o tempo de escola ele é o mais nostálgico da vida de todos nós. Talvez pelo simples fato de que, no tempo de escola, as nossas únicas obrigações eram quais? Passar de ano, manter o bom convívio com os nossos colegas de turma, aprender aquela matéria difícil daquela professora chata, enfim. E por isso, esse tempo ele acaba sendo muito gostoso na nossa mente. E quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, qual que é a grande lembrança que você acaba tendo na sua cabeça na hora? Independentemente do dia, do mês ou do ano, qual é a grande lembrança que você carrega consigo dos tempos de Colégio Imaculada? Gustavo, eu acho que é aquele convívio saudável que nós tínhamos, de uma época que não tinha telefone celular. É verdade. E nós tínhamos que resolver os nossos problemas olhando nos olhos, né? E quando criança e adolescente era isso. Se tivesse que resolver uma briga, era na porrada ali. A gente já resolvia e logo em seguida já estava todo mundo junto, jogando bola, brincando, ninguém levava nada para casa, sabe? E, assim, isso me causa uma nostalgia daquela proximidade, daquela união que a gente tinha entre os amigos ali. Hoje você passa talvez anos com um amigo só por telefone, não encontrando, né? Não tendo aquele tempo de qualidade, tomando um café, almoçando. E naquela época, cara, era tudo pessoal, né? Nós tínhamos que estar juntos ali para poder trocar essa ideia, resolver os nossos problemas, fazer planos. Era tudo feito meio que em conjunto, sabe? Era muito bom esse partilhamento de vida. E hoje as coisas estão cada dia mais distantes. Elas estão cada dia mais fragmentadas. E aí eu passo pelo Colégio Imaculado e me lembro disso, sabe? Me dá essa saudade boa. Qual que foi o professor da sua vida? Cara, foi a Samis. A Samis foi a nossa professora de português e de redação. Inclusive, ela que me deu o start da profissão. Que legal. Eu estava me lembrando há um tempo atrás como que começou o interesse pelo direito, né? Sim. E aí foi ali já no final, ali no segundo, terceiro ano de científico, que a gente falava, né? Que hoje tem um nome diferente. Rapaz, e ali ela propôs um trabalho que era um júri simulado sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis. Legal. E nós tínhamos que fazer um júri onde a personagem Capitu, ela era objeto de julgamento, né? Ela era o réu da história, para a gente julgar se ela tinha cometido uma traição ou não do Bentinho, que era o marido dela. Sim. E aí existia todo um enredo ali atrás do livro, né? De que supostamente ela tenha traído ele com o melhor amigo dele, né? Nunca tiveram a certeza disso. O livro ele termina com essa incerteza e nós então julgávamos naquele momento a intenção, se de fato ela traiu ou não traiu o Bentinho. E aí eu acredito que eu atuei naquele momento como advogado de defesa dela, defendendo ela. E a gente até saiu vitorioso. E eu não me esqueço que após aquele julgamento, né, a simulação do trabalho, a Samis me chamou. Queria mandar um abraço para a Samis, inclusive. Né, de vez em quando eu encontro com ela pela rua. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Terminado o julgamento, ela me chamou e falou: Arilson, você tem aptidão total para o direito. Por que você não faz direito? Eu já estava bem próximo ali da época do vestibular. Falei, vou pensar.
E, de fato, eu levei aquilo em consideração e fui levado, então, a fazer o direito por conta desse episódio, que ali realmente mexeu. E aí eu já fui ligando uma peça na outra. Falei, cara, eu sou habilidoso para esse negócio, eu consigo conciliar as pessoas. Às vezes tem um conflito ali, eu chego só para poder resolver, para conciliar. Eu consigo ouvir as partes e a gente chega numa resolução. Eu acho que minha missão é essa, é ajudar as pessoas. E eu vou fazer direito. Aí eu fiz e tá aí hoje o resultado. Pelo que você acabou de falar na sua última explanação, você, de certa forma, foi escolhido para o direito, ao mesmo tempo que você também não deixou de escolhê-lo em relação à questão de tudo que você viveu na sua parte final dentro do Colégio Imaculada e depois, claro, dentro da faculdade, do curso de Direito. E nós vivemos uma época, é comum ver nos tempos atuais, principalmente nas redes sociais, a seguinte discussão acerca de que, talvez para você poder ser um profissional bem-sucedido, não necessariamente você precisa passar por uma faculdade. E eu pertenço a uma época, e você também, onde o maior orgulho dos nossos pais era qual? Você sair do ensino médio e entrar numa faculdade. Quantas pessoas a gente não conhece que às vezes ela é a única pessoa, ou talvez foi a primeira que conseguiu se formar dentro de uma universidade? Qual que é o peso para a sua história de vida, positivamente falando, obviamente, de ter cursado o direito? Cara, foi uma mudança de paradigmas na minha cabeça, né? Primeiro porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu era um menor ainda de idade, entrei num universo, porque a universidade é um universo, então a gente convive com todo tipo de gente, com todo tipo de cultura, com a disseminação de conhecimento em todas as áreas, e aquilo para o menino é muito chocante, né? Então, foi assim, um divisor de águas eu ter que conviver com aquilo, saindo da minha adolescência para virar homem, né? Dentro de uma universidade, tendo que dar conta das minhas responsabilidades ali como estudante e como um futuro profissional, porque eu estava ali há menos de 5 anos, né, já pronto para a minha profissão, para aquilo que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? Eu não sabia a proporção que ia tomar, mas eu sabia da responsabilidade que eu tinha que ter naquele momento. Então, para mim foi assim fundamental, né, o ensino, esse tempo que eu passei na universidade foi muito proveitoso. E aí, fazendo então um paralelo à sua fala quanto a pessoas que são bem-sucedidas, mas que não têm um curso superior, a gente precisa entender, Gustavo, que são momentos distintos. Na minha época, principalmente, né, lá nos idos de 99, 2000, a única forma de eu adquirir conhecimento era indo para um banco da universidade, né? Lá estava o conhecimento. Hoje, Gustavo, no meu computador, eu consigo estudar o assunto que eu quiser. Basta eu pesquisar. Então, as realidades são distintas hoje. Sim. Hoje a pessoa pode, sim, se qualificar, estar bem preparada, quase que um autodidata, né? Estudando pelo computador, pela inteligência artificial, enfim, por uma série de mecanismos que nós temos à disposição hoje, que nós não tínhamos lá atrás, né? Eu acho que, eu nem me lembro, mas talvez o máximo que nós tínhamos lá era o Google. E olhe lá. Mas eu lembro muito fixamente que as nossas pesquisas eram feitas na biblioteca. Nós tínhamos que ir lá, né, ou comprar livro, ou pegar livro emprestado, estudar matéria. Eu fiz a universidade estudando em livro físico, né? Isso aí foi o tempo inteiro assim. Então, assim, são momentos distintos, em períodos distintos da vida, mas que no meu período, na minha época, foi extremamente importante essa vivência na universidade. Foi enriquecedora. Qual foi o maior aprendizado que você teve dentro da faculdade de Direito? Eu acredito que respeitar as diferenças. Foi o meu maior desafio, porque você sai de um mundinho, do seu mundinho, né, onde você é moldado ali pela sua família, pela sua cultura, pelas pessoas que estão ao seu redor, e você vai cair num lugar onde pessoas são diferentes. Eu lembro, e falei esses dias com um amigo, que na época que eu estudei, nós tínhamos poucas universidades, eram pouquíssimas. Então, por exemplo, eu tinha amigo de Vitória da Conquista, 1.000 quilômetros daqui. Tinha gente de Salvador, Gustavo, que estudava comigo. Aí você imagina que hoje o sujeito não precisa sair de casa, ele faz um EAD, né? Enfim, ele estuda ali, mas as pessoas vinham de lugares muito distantes,
porque não tinha faculdade próxima da casa delas. Talvez os mais próximos eram aqui. Então, a galera toda aí da Bahia vinham para cá, para Valadares, era Fadivale, era Univale, na época, pessoas com culturas muito diferentes da nossa, né? Então, a partir dali, eu acredito que aumenta o espectro de conviver com o diferente, de respeitar o diferente, e isso a universidade nos ensinou, sabe? Que cada um tem o seu espaço e a gente precisa saber respeitar isso. Todo início em qualquer carreira, em qualquer segmento profissional, é desafiador. Quais foram os desafios do doutor Arilson Ribeiro na advocacia logo depois que você se formou na faculdade? Todos que você imaginar e mais um pouco. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes olham hoje, né, pra gente, talvez o patamar profissional que a gente tem alcançado, mas não sabe dos passos que nós demos lá atrás, né? Ou do famoso tombo que a gente tomou, né? Então, a gente estava até conversando aqui antes de começar. Eu tive um início muito difícil, talvez não diferente da maioria das pessoas, mas para mim muito marcante, com muita dificuldade, né? Assim, totalmente sem grana, morando distante, assim, o famoso vendendo o almoço para comer a janta, sabe? Muito difícil, trabalhando para os outros. Quantas vezes eu voltava, às vezes, do trabalho que eu tinha para a casa que eu morava, uma distância grande, né? Eu tinha que voltar a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Ou eu ia de ônibus, ou eu voltava a pé. Ou eu ia a pé e voltava de ônibus. A passagem era só para uma ida, né? Ou uma volta. Então, eu ficava pensando nisso. Falava, meu Deus, será que a minha vida um dia vai ser diferente? Será que eu vou conseguir alcançar um patamar maior que esse? Tá tão difícil, é tão difícil, mas é mesmo. E tem que ser difícil no início, até para você valorizar os próximos passos. Sim. Né? É importante você extrair tudo que puder desse momento de dificuldade, parece que você está sendo amassado ali e está só sobrando o que há de melhor em você. Então, ali você vai desprendendo de tudo e vai aprendendo que tudo que vier depois é fruto desse trabalho aí, sabe? Dessa pedrinha que você foi colocando dia após dia, com dificuldade, mas com honestidade, com integridade. Então, assim, foi fundamental esse início difícil, muito difícil, mas que fez toda a diferença na minha vida. Não só na minha carreira, mas na minha vida como marido, como pai, né, como filho. Isso realmente mudou toda a minha história por conta daquilo que eu passei lá atrás. A partir de quando que você teve essa virada de chave? Cara, eu acho que a virada de chave começou do primeiro dia. Né? Se eu não tivesse acreditado no primeiro dia e se eu não tivesse continuado a acreditar, eu não estaria aqui hoje, com toda certeza, porque vontade de desistir diversas vezes passa pela nossa cabeça, né? Isso é um fato. Mas todo dia que passava uma vontade de desistir, vinha outra que eu tinha que continuar. E aí ficava aquele duelo. Sim. Desiste, continua, mas existia a persistência, que sempre vencia. Então eu acredito que essa virada começou lá atrás. Porque, apesar de eu questionar, será que um dia isso ia acontecer? Eu sempre quis que acontecesse. E por isso que aconteceu. Né? Eu sempre pensei, não, se eu fizer, eu já sabia que o que eu plantasse, eu ia colher. Então, se eu plantasse uma vida desregrada, uma vida errada, eu ia colher isso. Mas se eu plantasse uma vida de honestidade, de integridade, de trabalho, é inevitável que eu fosse colher isso de alguma forma, né? Às vezes não da forma que acontece, às vezes você não espera que, né, algumas situações, você não imagina que vai acontecer numa proporção. Eu nunca pensei em ser presidente da OAB, nunca. Eu pensei em ser um bom profissional, eu pensei em cuidar da minha família, eu pensei em extrair tudo que eu pudesse da minha profissão, só isso. Então, mas Deus acrescenta outras coisas, que às vezes você não planeja, mas está no plano dele, então ele executa. Você só precisa estar no lugar certo e na hora certa. Como você mesmo disse, você nunca pensou e planejou em ser presidente da OAB, de Governador Valadares. Mas você é. Ou seja, você conquistou esse objetivo que talvez não era algo que você planejava outrora, mas que apareceu para sua vida e, sem sombra de dúvidas, imagino eu, engrandece ainda mais a sua história de vida com o direito e a sua história de vida enquanto homem, enquanto pai de família, enquanto marido, enquanto filho, neto, enfim. No livro da sua vida, o que representa para o menino que lá atrás, às vezes, saía de casa pagando a passagem de ônibus para ir para o escritório onde você estagiava, só que depois, na parte da noite, voltava a pé do centro até o Gran Duquesa,
O que representa, e pegando tudo isso que você viveu até os tempos atuais, o que representa ser presidente ou estar como presidente da OAB de Governador Valadares para a sua história de vida? Gustavo, com toda a humildade, eu acredito que a minha história como um homem humilde, e eu sempre fui, assim, difícil falar isso porque fica parecendo uma autopromoção, mas o que é verdade precisa ser dito, né? Eu acho que a minha humildade lá atrás e a perenidade dela até hoje me levou onde eu estou hoje, sabe? Assim, eu digo para a Jussane, para as pessoas que são próximas de mim, que o fato de ser presidente não mexe no meu ego. Na verdade, é mais uma responsabilidade e eu encaro como uma missão de vida. Eu converso isso com as pessoas da OAB, com o Elias, né? Que é uma missão de vida. Então, o que me orgulha mesmo é ser o homem que eu me tornei hoje. E isso me traz orgulho, né? Não o fato de que eu sou o presidente. O fato de ser presidente é muito bom, é uma escola, é um aprendizado sem precedente, sabe? Eu vou extrair as melhores coisas que eu puder dessa experiência que é passageira. Mas o homem Arilson, o menino lá atrás e o homem que se tornou hoje, isso vai ficar para a posteridade. Eu acho que é isso que me move, sabe? Que me motiva a continuar a avançando, a fazendo coisas maiores e melhores, seja onde for, seja em casa, seja no trabalho, seja na OAB. Eu acho que isso que faz a diferença no livro da minha vida. Na parte prática, o que é ser presidente da OAB? Cara, muita responsabilidade, muita. Muito mais do que as pessoas imaginam. E eu fui vice-presidente na gestão passada, o doutor Adilson, e não tinha noção do quanto isso de quanta responsabilidade é grande, né? Gustavo, são 3.000 advogados que estão sobre a nossa responsabilidade de alguma forma, né? São 3.000 pessoas instruídas, inteligentes, né? Então a gente não está presidindo uma classe de pessoas que não têm conhecimento. São pessoas de muito conhecimento. Então, assim, tudo que você vai fazer precisa ser muito bem pensado e muito bem fundamentado. Por quê? Porque eu vou influenciar a vida dessas pessoas, né? Até para defender o interesse deles, eu preciso ter esse jogo de cintura, eu preciso ter essa habilidade, entender que eu estou defendendo gente que sabe, que entende o que está sendo violado, né? Então, eu não estou ali maquiando nada. Aquilo é real e o que eu preciso fazer e as intervenções que a presidência faz, elas precisam ser pontuais e resolutivas. Não adianta só gravar um vídeo bonitinho e não trazer solução. Tá faltando sala para a gente fazer audiência. Vamos construir sala. É o que nós estamos fazendo na garagem lá, em parceria com o Tribunal de Justiça, estão construindo 8 salas. Para quê? Para agilizar a prestação jurisdicional, para trazer o bem-estar não só para o cidadão, mas para o advogado também. Então, tudo tem que ser feito visando um resultado prático, né? Sabendo que isso precisa acontecer, porque eu não estou gerindo uma classe qualquer. É uma classe que está muito bem preparada. Então, assim, as responsabilidades são infinitas, são muitas, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, sabe? Porque eu procuro tirar um ensinamento de tudo aquilo que eu vivencio, de todas as experiências, as boas, as ruins, tudo eu procuro tirar o máximo que eu puder de pontos positivos para a minha vida. Você saiu da faculdade no início dos anos 2000. E estamos justamente no mês de julho, onde nós sabemos que, para a história de inúmeras pessoas, é um mês muito especial, pelo fato de que milhares de brasileiros estão saindo da faculdade agora com o sonho de serem protagonistas da própria vida, da própria história em um determinado segmento profissional. E se atentando em relação ao direito, à advocacia, tanto na Fadvale ou na Univale, semana que vem vai ter muita gente saindo da faculdade e querendo um dia, por exemplo, ser um Arilson Ribeiro. E o Arilson Ribeiro hoje é presidente da OAB de Governador Valadares. E olhando de fora, eu percebo o cuidado que vocês possuem nessa questão do acolhimento para com a figura do advogado. Mas pensando na figura do jovem advogado, que pegou a carteira ontem, por exemplo, da OAB, ou de quem está saindo agora, enfim, qual que é o olhar no aspecto prático, através de ações, que a OAB de Governador Valadares, exclusivamente falando sobre o seu mandato, possui em relação ao jovem advogado?
O jovem advogado, eu costumo dizer que ele é a coroa da nossa gestão. Por que eu digo isso? Você já resumiu muito bem. Eles são o futuro da nossa profissão. É eles que vão continuar levando o legado da advocacia de governador Valadares. Então, a nossa preocupação, a primeira dela, é preparar ainda mais. Porque uma coisa é ter o conhecimento teórico, a outra coisa é a prática. A gente sabe muito bem disso, né? Você ali extrai toda a teoria que você pode, mas na hora da prática é um pouco diferente, da aplicação da teoria na prática. Então, qual é a nossa preocupação hoje? Inclusive, a gente vai implementar isso a partir do segundo semestre, que é a escola da advocacia. Assim como acontece, por exemplo, com os magistrados. Ele faz um concurso, passa, é aprovado. Ele vai para a escola da magistratura. Para quê? Para ensinar a ser juiz na prática. Exato. Ok? E na advocacia a gente não tem isso. O máximo que você tem é um filtrozinho ali da prova da OAB, que eu sei que não é fácil, mas é um primeiro filtro, mas a prática não tem. Né? A gente faz um período muito pequeno de estágio, às vezes, que não dá uma noção. Ou às vezes você faz um estágio na Defensoria Pública, mas não faz no Ministério Público, mas não faz num gabinete de um juiz. Então acaba ficando uma ponta solta, uma ou outra ali, o que é natural. Então qual é o nosso objetivo? É com a escola da advocacia, inserir esse jovem advogado para que ele entenda um pouco mais da prática. Como é que é vivenciar um atendimento na delegacia, como é que é vivenciar uma audiência na Justiça do Trabalho, que tem muita oralidade, no juizado especial, enfim. Criar umas situações práticas para ele entender como é que é a essência do dia a dia. Esse é um primeiro ponto. Esse talvez seja o objetivo principal. Sim. Mas tem um outro objetivo também, que não é o principal, mas que nos preocupa muito, é que o advogado mais jovem, ele precisa entender que tudo tem um tempo de maturação. Como as coisas hoje são muito rápidas e dinâmicas, as pessoas costumam achar que elas formaram hoje e que elas precisam ficar ricas hoje. E aí elas fazem aquele alvoroço, né? Estão muito rápidas, às vezes até tropeçando nos próprios princípios de vida mesmo, não só do direito, mas princípios de vida. E a gente precisa, então, dar uma segurada, pedir para respirar e dizer que as oportunidades vão surgir ao longo da vida. Sim. Assim como surgiu para mim e surge para todo mundo que está um dia no sol esperando essa oportunidade, mas trabalhando com seriedade, com honestidade, né? Não passando o carro na frente dos bois, como dizem por aí. Então é preciso ter essa serenidade de esperar o tempo acontecer. Para isso eu preciso estar preparado e fazendo a caminhada. Eu não posso parar também, eu preciso continuar caminhando e ter essa paciência. Eu sei que hoje é muito difícil falar em paciência, Gustavo. As pessoas às vezes te mandam uma mensagem e elas querem que você responda imediatamente. Às vezes você não consegue responder, você está no médico, você está numa reunião, você está numa audiência, aí sabe o que elas fazem? Elas já mandam uma mensagem até, às vezes, mal educada. Porque você não tem tempo para mim, você não tem paciência para mim. Gente, a pessoa acabou de mandar mensagem, espera, as coisas vão acontecer no tempo certo, né? Nós não somos uma máquina ainda, nós somos seres humanos, né? Eu acredito que isso vai acontecer, infelizmente, mas por enquanto nós somos seres humanos, então a gente precisa entender essas limitações, sabe? Mas a tecnologia está empurrando tudo. Eu digo que está esmagando as pessoas. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Sobre o seu papel enquanto presidente da OAB de Governador Valadares e pensando no ano corrente, 2025, e pegando um gancho também no fato de que você também é um advogado que possui seu escritório, qual que é o maior desafio de ser advogado em pleno 2025? Olha, hoje o maior desafio que eu percebo na profissão, e não só como dirigente, mas como advogado de trincheira, que a gente costuma dizer, que é aquele que está ali vivendo o dia a dia, é provar o nosso valor, Gustavo. Por que isso? Porque as pessoas costumam vincular a nossa profissão à questão monetária, como se nós só visássemos ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro é muito bom, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, quando a gente faz o nosso juramento, quando nós recebemos a nossa carteira, é defender a Constituição, o Estado democrático de direito, a boa administração da justiça, a celeridade da justiça, a pacificação social. Esses são os nossos objetivos. Então, quando o Gustavo chega no meu escritório com um conflito, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte, é ajudar o Gustavo a resolver o seu conflito. Obviamente que essa resolução, essa aptidão técnica minha, ela é remunerada, porque nós vivemos disso, é natural. Mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro, é ajudar você a resolver o seu problema. Porque eu pacificando o seu problema, cara, eu resolvo um monte de problema social. Você não vai causar problema para o seu vizinho, para a sua noiva, para a sua mãe. Você vai estar em paz com você mesmo. Então, olha a grandeza da nossa profissão.
em ajudar as pessoas a pacificarem conflitos, a resolver um problema que às vezes se arrasta por tantos anos e que numa audiência de conciliação talvez aquilo é resolvido. E as pessoas saem cada um para tocar a sua vida. Sim. E aquilo acabou. Então o papel do judiciário é muito importante. O papel da advocacia é ainda mais importante, porque nós é que levamos o conflito até a justiça. A justiça não pega o problema do Gustavo e abre um processo. Não. O Gustavo precisa procurar um profissional que vai comprar a ideia dele, que vai entender a dor dele e vai levar até o judiciário. Então, nós somos o mecanismo, o meio para que isso aconteça. Por isso que a Constituição diz que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Então, nós precisamos entender essa nossa essência, esse nosso papel, com a nossa responsabilidade social. Então, o maior desafio hoje é esse. É dizer, não, Gustavo, você não está vindo aqui só contratar alguém que vai ganhar dinheiro, não. Você vai contratar alguém que está preparado para resolver o seu problema, para resolver a sua demanda. Ah, mas eu contratei um advogado para entrar no processo da Samarco e ele me cobrou 20%, ele me cobrou 30%. Cara, ele vive disso. Esse é o salário dele. E você só vai conseguir receber os 35% porque ele está apto para isso. Ele está preparado para isso. Mas você esquece que há 10 anos atrás, ele ajuizou a primeira ação. Ele bateu na porta da justiça e pedindo justiça por vocês. Pedindo socorro. Né? Porque nós fomos injustiçados esses anos todos, né? Com essa lástima que aconteceu na nossa cidade, em toda a bacia do Rio Doce. Então, assim, eu ressalto aqui a importância do papel da advocacia, que, infelizmente, algumas pessoas têm tentado marginalizar. Mas nós não vamos permitir que isso aconteça. Enquanto nós estivermos na direção da OAB, enquanto eu não estiver mais dirigente da OAB, essa bandeira vai ser levantada, do respeito a essa profissão tão digna que é a advocacia. Quais têm sido as suas prioridades, especialmente no início do seu mandato enquanto presidente da OAB, de governador Valadares? Bem, esses primeiros 6 meses foram 6 meses atípicos, né? Até por conta desse assunto Samarco, que foi, sem dúvida, o assunto mais divulgado e falado na cidade de fevereiro até agora. Então, qual tem sido o nosso papel? Tentar equalizar, tentar equilibrar o interesse do jurisdicionado, que é da população, que sofre, que quer o seu direito, e, ao mesmo tempo, mantendo a ética da profissão, né? Porque a vontade de ganhar dinheiro, às vezes, ela é muito alta e as pessoas acabam tropeçando nos princípios éticos e profissionais. Então, o nosso foco nesse primeiro momento, Gustavo, e a gente deixou o nosso cronograma um pouco de lado, de coisas secundárias que iam ser feitas agora nesse primeiro semestre, para nos concentrar nisso, para manter a dignidade da profissão. Então, aquele mal profissional, ele está sendo devidamente punido, está sendo devidamente corrigido, mas o bom profissional precisa ser exaltado. Né? E nós temos muito mais bons profissionais do que mal profissionais. Como toda profissão, mas eu tenho orgulho de dizer que os advogados da nossa subseção, a maioria esmagadora deles são bons profissionais, profissionais comprometidos e honestos. Eu acho que é isso que importa, sabe? Isso que vale, e nós temos que reforçar, então, cada dia mais, como eu disse anteriormente, a importância da nossa profissão e o valor que ela tem, não só para o profissional, mas para toda a sociedade, para o Estado Democrático de Direito. Quando o seu mandato acabar, como você quer ser lembrado? Cara, você sabe que eu não parei para pensar isso ainda? E por que eu não parei para pensar? Porque eu vou voltar lá atrás a resposta que eu te dei. Porque eu encaro isso como uma missão. Sim. Na verdade, eu preciso saber o que eu vou pensar de mim mesmo. Não que eu não esteja interessado no que o Gustavo vai falar, no que o outro vai falar. Mas o meu maior interesse é o que o Arilson vai falar no final dos 3 anos. Valeu a pena? Você cumpriu a sua missão? Você entregou aquilo que você propôs? Você deu o seu melhor? Porque insatisfação sempre vai existir, desde que o mundo é mundo, são 3 mil pessoas, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, e eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho pretensão de ser honesto com os meus princípios. Eu tenho a pretensão de ser honesto com os meus objetivos, sabe? E o que eu quero fazer é entregar o melhor para a advocacia. Então, ao final dos 3 anos, eu quero responder essa pergunta que você me fez para mim mesmo. Enquanto característica na figura de um presidente da OAB, o que não pode faltar num presidente da OAB, e ainda mais tratando de algo tão grandioso, porque você acaba sendo uma figura para lá de fundamental e importante na vida de mais de 3 mil advogados? Coragem, sem dúvida.
se não tiver coragem, não entra não, sem a ajuda de um profissional, porque o presidente precisa ter muita coragem, porque nós enfrentamos todos os dias inúmeros desafios, e aí coragem, Gustavo, eu digo, não é o cara que vai lá brigar, não é isso, é coragem para entender que a função que nós exercemos, ela é importante não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Basta ver que qualquer BO que acontece na cidade, o que a OAB pensa a respeito? O que a OAB fez? Sempre eles estão envolvendo a OAB de alguma forma. Isso é importante, isso é salutar. Isso mostra a importância do nosso papel como advogados, né? Como representante da sociedade de alguma forma. Então, o maior requisito é coragem. Não ter medo de nada e tentar solucionar aquilo que puder, que estiver a nosso alcance, com sabedoria, né? Uma sabedoria que vem do alto e, além disso, um conhecimento que você nunca pode abrir mão, que é esse tecnicismo cada dia mais apurado. Existe muito ego na advocacia? Infelizmente, muito. Muito. Eu acho que começa pela nossa vestimenta, né? A gente tem que vestir uma fantasia todos os dias, né? E, assim, essa é a verdade. Obviamente, tem toda uma liturgia do cargo, né? Mas isso aqui acaba mudando, às vezes, a forma de você me enxergar. Talvez se você tivesse me visto de uma camisa normal, de chinela havaiana, que eu gosto muito de andar, de bermuda, você me enxergaria de uma outra forma, porque a gente acaba rotulando as pessoas pela imagem. Mas nós vendemos imagem. Então, eu faço questão de estar sempre bem vestido, não é pelo fato de eu ser presidente. Eu acho que isso passa um pouco de segurança para o meu cliente, né? Do zelo que eu tenho comigo mesmo. Então, se eu tenho zelo comigo, eu tenho zelo com o outro, né? Agora, se eu sou alguém desmazelado, isso pode soar que eu vou ser desmazelado ou descuidado com o próximo ou com o meu cliente. Então, a gente acaba tendo que nos vestir dessa forma. Mas, infelizmente, tem muito ego, né? Muita vaidade. E, assim, uma coisa que eu sempre peço a Deus todos os dias é que Ele me dê sabedoria e que Ele não permita nunca que o status que o cargo me dá entre no meu coração. Que eu use esse status em prol das pessoas a quem eu sirvo, né? Das pessoas que depositaram a confiança em mim e as que não depositaram também, mas que estão sob a minha tutela como presidente, juntamente com a minha diretoria, para que isso não me dê o direito, ou que eu me ache no direito de tratar alguém com menosprezo ou tratar alguém de forma diferente daquilo que qualquer ser humano merece. Você, enquanto presidente da OAB, acima de tudo, você é um líder. Não só para milhares de advogados presentes e inseridos na nossa cidade, mas principalmente para aqueles que se juntaram ao seu mandato e que possuem incumbências que servem de amparo e apoio para inúmeros advogados. Como é o Arilson Ribeiro líder? Primeiro que a liderança, Gustavo, assim, na minha visão, ela não é imposta, né? A liderança precisa ser reconhecida. E aí eu aprendi uma vez, e foi até o Jamir, né, que é nosso colega advogado e vereador, o Jamir falou isso uma vez e que isso me chamou a atenção, porque eu já fui líder de outras instituições, eu já presidi outras instituições, e aí um dia eu falei com ele, cara, tô cansado de presidir instituição e tal, antes da OAB, né? E aí ele me disse o seguinte, ele riu e falou, cara, não tem jeito, aquele que é líder, aquele que tem chamado, ele vai ser sugado a isso, porque essa é uma missão. E eu nunca mais esqueci isso, que eu fiquei com isso na minha mente e refletindo. Então, assim, eu acho que eu tento agir de forma muito natural, porque esse sou eu. E aí a liderança que eu exerço na advocacia é a mesma liderança que eu tenho no meu escritório ou que eu tenho na minha casa, assim, sem impor nada. Eu acho que é natural, é insito da minha personalidade, né? Então, eu sou bastante austero, eu não sou bravo, mas eu sou austero, assim, eu gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas funcionais. Então, as coisas têm que funcionar. Então, a equipe está comigo, tem que fazer acontecer, porque eu faço acontecer, porque eu sou preparado para isso e eu me preparo para isso, tá? Eu respeito a diferença de todos, eu sei o grau de dificuldade que cada um tem, a velocidade, o Gustavo é mais rápido que o outro e eu respeito isso, mas ninguém nunca fica parado comigo. Então, tem uma colega advogada, a Mimi, mandou um abraço para ela fala que eu sou um furacão. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele já está lá, ele está não sei aonde, mas é porque eu quero ver a coisa acontecer, sabe? Eu sou movido a isso, a fazer o negócio andar. Então,
assim eu trato a minha forma de liderar, né? E eu acredito que tem dado certo. As pessoas que estão comigo, a minha diretoria, né, que é o meu braço direito e esquerdo, né, são pessoas maravilhosas, né? Maria Amélia, Rodrigo, a Vanessa, a Poliana Mafra, o Vinícius Nalon, assim, são pessoas que eu adoro e eu realmente os convidei porque são pessoas do meu convívio, que eu conheço a capacidade de cada um deles, também quero mandar um abraço para eles aqui. E assim, tudo que a gente decide, Gustavo, a gente decide junto, sabe? A gente leva isso para o colegiado e nós deliberamos isso junto e caminhamos junto. E se um errar, vai errar todo mundo. E se um acertar, vai acertar todo mundo. Então, acho que essa é a tônica da nossa liderança, é uma liderança em conjunto. Eu sei do meu papel, ali como cabeça disso tudo, mas também sei e reconheço e valorizo a importância de todos eles comigo. Você disse em uma das suas explanações, principalmente acerca das suas primeiras impressões e prioridades existentes no início do seu mandato enquanto presidente da OAB, que esses primeiros 6 meses do ano foram um tanto quanto atípicos em relação à questão do PID, da Samarco, enfim. Sabemos que o prazo final é até agora, dia 4, ou seja, sexta-feira. Pensando já na próxima segunda-feira, quais serão as suas prioridades? O que não só a comunidade do direito, principalmente os advogados, podem esperar do seu mandato enquanto presidente do OAB de Governador Valadares? O mandato ele vai continuar ativo, com PID, sem PID, com Samarco, sem Samarco. Nós temos um planejamento, né? Foi muito bem pensado e elaborado. Nós apresentamos isso durante a campanha eleitoral para a presidência da OAB. E nós vamos dar sequência em tudo aquilo que tem que fazer, né? Então vamos pegar aí o planejamento que ficou em atraso, vamos colocar assim nesse primeiro semestre, por conta dessa atipicidade da Samarco, e a gente vai colocar isso para andar, né? Dando as devidas prioridades, obviamente, aquilo que é mais relevante, que é mais importante para a classe, nós vamos colocar. E é isso, acho que pode esperar bastante serviço, nós não vamos parar, vamos continuar atento, vigilante a todos os problemas. Nós temos um excelente relacionamento hoje com o Poder Judiciário, né? Assim, um relacionamento respeitoso e é recíproco, tanto da nossa parte quanto da parte deles, aí eu digo da polícia, dos magistrados, dos promotores, né? Procuradores, enfim. A gente tem uma sinergia muito boa, um respeito bom, uma integração boa. Eu acho que é isso que faz funcionar, sabe? Então, assim, eu não tenho grandes problemas institucionais quanto a isso, né? Acho que o problema agora é só ajeitar essas estruturas aí e é isso, assim. A vida vai continuar, as coisas vão passar aí dessa marca, a gente espera resolver. Eu sei que não vai terminar tudo, né? Existem algumas coisas que vão ainda demorar um tempo para poder se ajeitarem. Tem a questão de ação da Inglaterra, tem uma série de coisas. Mas eu acho que é uma boa parte que nós vencemos, que nós vamos vencer agora, sabe? Então, assim, eu realmente espero que isso finalize agora, né? Para a gente dar andamento para outras demandas que tem. Eu acredito que todo mundo já teve tempo suficiente para se decidir, ou para aceitar o PID, aquele que está apto, ou para ficar com a ação da Inglaterra. Enfim, nós demos essa oportunidade, né, para que as pessoas ficassem bem tranquilas, e aí nós não direcionamos nem para A nem para B, nós deixamos que o próprio cliente, juntamente com o profissional, decidissem, né, o cliente então tivesse a liberdade de conversar com o seu advogado da confiança e chegar a uma conclusão. E eu acredito que foi isso que nós conseguimos. Sobre o seu papel enquanto presidente da OAB de Governador Valadares e também enquanto advogado empresarial, qual que foi o maior sonho que você já realizou dentro da área do direito? Cara, eu acredito que, assim, de me considerar um profissional honesto, um cara trabalhador, sabe? Não que a honestidade seja um dever, né? Mas ser honesto nos dias atuais é muito difícil. Há de convir que não é fácil, né? Mas a gente manter a integridade, eu acho que é manter o bom nome, sabe? Eu falei com o meu sócio esses dias que como é bom, né, cara? A gente apresentar uma petição com a minha logomarca, com a dele, com os nossos sobrenomes lá, e as pessoas olharem e falar, esses caras são sérios, sabe? Essas pessoas são íntegras. Não tem preço isso. Acho que o meu maior ganho, se eu tiver que ter um orgulho, eu acho que é disso, sabe? De falar, pô, esses caras, eles têm credibilidade. Esse nome tem credibilidade. Não pelo fato de eu exercer hoje a presidência, porque ontem não era presidente, né? Então, anteontem não tinha cargo nenhum de direção de ordem.
E eu continuava sendo essa mesma pessoa, preocupado com a credibilidade do nosso nome, daquilo que a gente carrega, né? E a gente não carrega só sozinho, né? Aí é o Gustavo do fulano de tal, né? Seu pai foi historiador. As pessoas sempre vão linkar você ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, e assim vai. E o Arilson também é assim, né? É o Arilson, filho do Ari, né? Filho da Amélia, sabe? O esposo da Jussane, o pai da Alicia, isso tudo, a gente leva essas pessoas conosco. Então, eu não tô sozinho. Sim. Se eu errar, cara, essa galera vai pagar por isso. E eles não precisam pagar por isso. Só depende da minha atitude. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar enquanto operador do direito? Tentar até o último dia da profissão levar todos esses princípios que eu acredito, principalmente de que eu posso ser um portador da paz social. Eu quero portar até o último dia. Você não vai me ver e nem vai ouvir falar que o Arilson causou tumulto num processo judicial. Pô, esse cara bagunçou o processo todo, estava pronto para resolver. Não, você nunca vai ouvir isso. Eu posso usar todas as minhas habilidades, toda a minha técnica para poder beneficiar o meu cliente. Mas prejudicar o outro, eu não vou fazer, de forma nenhuma. Eu posso ganhar a sua demanda usando de tudo que eu sei, da forma que eu sei, mas com honestidade, sem precisar. Sim. E aí eu posso convencer melhor do que uma outra pessoa, usando as técnicas que eu tenho. Só isso. Mas o meu objetivo sempre vai ser a paz social. Ainda que um tenha que perder e o outro tem que ganhar. O advogado, ele tem algo que vai de encontro com o que um jornalista vive na rotina da sua profissão, que é a seguinte: ouvir e contar histórias. Quando você está numa audiência lá, você está contando um relato, você está contando uma história. E o jornalista, ele escuta muitas histórias e relata muitas histórias. Dentro de todos esses anos enquanto operador do direito. E aí pode englobar tanto durante a sua trajetória como advogado, com seu escritório, mas também já enquanto presidente da OAB de Governador Valadares. Qual que foi a grande história, ou qual é, melhor dizendo, a grande história que você já ouviu ou teve a oportunidade de fazer parte e que você jamais vai se esquecer? Olha, essas histórias, elas são contínuas. E eu vou te dizer por que elas são contínuas. A história que eu mais gosto de ouvir é quando eu consigo resolver um grande problema e o cliente me liga e fala: cara, você resolveu a minha vida. Essa é a melhor história que eu gosto de ouvir. Porque eu sei que eu cumpri a minha missão. Sim. Eu digo o seguinte, Gustavo, o advogado, ele é o primeiro juiz do processo. Então, o Gustavo chegou no meu escritório com uma demanda e ali eu preciso entender o primeiro ponto. Eu tenho que ter uma escuta ativa. Eu tenho que te escutar sem te julgar. E você pode estar todo errado, meu irmão, mas eu não tenho o direito de te julgar. Sim. Eu preciso lhe ouvir. E às vezes o que o Gustavo quer é só falar. Às vezes eu consigo resolver com o Gustavo sem entrar com uma ação judicial. Verdade. E sem nem, às vezes, cobrar honorário. Só tendo uma boa conversa, uma boa prosa. Então, eu preciso ter uma escuta ativa. Eu escuto o Gustavo, entendo a dor dele. E eu, então, faço um juízo de valor como se juiz fosse. Bem, essa demanda do Gustavo, se ele for levar para a justiça, ele pode não ter êxito. Mas se a gente tentar uma composição administrativa, uma notificação, pode ser que o resultado seja mais útil em todos os aspectos. Então, eu tenho que avaliar naquele primeiro momento qual é a melhor saída, como se um juiz fosse, já julgando aquela causa, internamente. E aí definindo quais são os passos. Gustavo, cara, não ajuize essa ação. Sua chance de êxito aqui é muito pequena. Seu prejuízo pode ficar maior. E aí eu estou orientando ele no melhor caminho. Então, eu acho que a narrativa ela vai ser construída para o judiciário depois que eu fizer um julgamento interno. Depois que eu fizer uma análise daquele caso e entendendo qual a melhor narrativa que eu vou levar para o judiciário. Comprometido com a verdade. Sim. Né? Eu não tenho o dever de fazer isso, de levar uma mentira. Eu tenho que levar a verdade. Eu só preciso ter a inteligência e a sabedoria de como levar isso até lá. Então, eu acho que essa narrativa ela tem que ser bem construída com honestidade. Mas a melhor história é essa, quando o cliente nos procura e diz: cara, muito obrigado. Você realmente... Ainda que o cara... Eu já tive clientes que perderam o processo, que eu estava defendendo ele. Mas ele entendeu que foi justo. Dizendo: ó, a gente perdeu, mas eu sei que você fez o melhor
E realmente foi justo. Eu acho que é isso. A nossa vida se parece com um livro, ou com os livros, porque todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a numeração das páginas, tem a conclusão, tem a introdução, tem a capa, e tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem, e que você vai me responder agora o que é. Já falei capa e conclusão. Todo livro tem. Capítulos. Ah, acertou de primeira. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós também temos capítulos positivos e negativos. E é assim a vida. E isso acontece na vida de qualquer ser humano da face da Terra. E nós sabemos que tanto os capítulos positivos e os negativos marcam muito a nossa história. Os positivos, obviamente, porque eles podem acontecer na órbita profissional, na vida pessoal. E os negativos da mesma forma, na vida pessoal ou na vida profissional. E pelo fato de marcar muito, acabam sendo tatuagens que não são escritas na nossa pele, mas que são escritas na nossa alma. No livro da sua vida, o que você tem a dizer e qual o significado de um capítulo que começa com 3 letras? Ari. Cara, esse capítulo, ele é um capítulo vivo, né? Eu acho que desse livro, esse capítulo em especial, é um capítulo vivo. Apesar dele não estar mais aqui, mas ele continua muito vivo em mim. Meu pai, ele foi uma figura extremamente... Sabe me fazer chorar, hein, cara? Não. Rapaz... Mas ele é uma figura, assim, muito emblemática para mim, porque eu costumo dizer o seguinte: meu pai, ele foi empresário durante um tempo e a vida dele era muito dinâmica, talvez assim como a minha hoje, Sim. né? E a gente ficava um pouco distante, mas eu entendo que era por conta das atividades profissionais, né? Dos compromissos que ele tinha, da vontade de dar as melhores coisas para mim e para os meus irmãos. Então isso acabou distanciando um pouco. Mas chegou um momento que a vida nos aproximou de novo, sabe? E assim, foi talvez os últimos anos da vida dele e ele se tornou, com toda certeza, o meu melhor amigo. E eu fazia muita viagem, porque eu advogava para uma construtora que tinha obra no Brasil inteiro. E eu viajava muito. E os lugares que eu ia, que eu podia ir de carro, e ele estava aposentado já, então ele sempre ia comigo, sabe? E a gente, cara, nós passamos muitas horas nas estradas falando de todos os assuntos. E, assim, foram os melhores dias da minha vida, sabe? Esse capítulo que eu preciso estar sempre fazendo uma releitura dele. Sim. Então, eles estão impregnados na minha alma, no meu coração, na minha mente. E eu estou, de vez em quando, fazendo essa leitura, né? Uma leitura, assim, saudosa, mas que me traz muitos ensinamentos. E é muito natural, sempre quando eu tenho uma grande decisão para tomar, eu voltar neste livro. E neste capítulo em específico, eu faço uma releitura dele antes de tomar uma decisão. Então, meu pai foi uma figura excepcional na minha vida. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de convívio com seu pai? Um dia, uma conversa, uma bronca, um conselho? O meu pai, ele tinha uma maneira muito específica de expressar os sentimentos, né? Ele não era de expressar muito com palavras, mas o olhar dele falava muito. Eu acho que eu aprendi muito isso com ele, e eu costumo dizer que eu sou um chorão, às vezes sem derramar lágrima, sabe? E meu pai, ele, assim, às vezes ele me elogiava para as pessoas, porque ele teve uma criação difícil, às vezes não recebeu isso do meu avô, então a forma de chegar até mim, que ele tinha orgulho de mim, era falando com o Gustavo, que ele tinha orgulho do filho dele. E o Gustavo contava pro Arilson, então, cara, seu pai tem muito orgulho de você e tal, tal. Enfim, era uma forma que ele tinha de se aproximar e de falar o quanto a gente era importante para ele, não só eu, como meus irmãos, né? Mas eu acredito que foram essas conversas aí, nessas viagens que a gente fazia, já homem, né? Os dois ali, tendo conversa de homem para homem, sabe? De pai para filho. Essas conversas vão ficar para sempre na memória, né? E, obviamente, da infância, muitas lembranças. Meu pai gostava muito de jogar bola, então sempre levava a gente para acompanhá-lo, enfim. Então, são boas lembranças, sabe? Ele foi um bom pai, com toda certeza, com defeitos e qualidades que todos nós temos,
mas as qualidades superam infinitamente mais qualquer defeito. Já há algum tempo ele virou uma estrela, né? Isso. Mas se ao invés dessa pessoa que vos fala, na sua frente tivesse o seu pai, agora, o que você falaria para ele? Eu só tinha que agradecer. Eu acho que eu não ia falar nada, eu ia só olhar para ele, ele ia entender tudo que eu precisava falar. Mas se fosse preciso verbalizar, eu verbalizaria a importância que ele tem para mim e o que ele proporcionou na minha vida, e não só financeiramente, mas como exemplo de integridade, de caráter, de trabalho, de disciplina, sabe? Um homem que gostava de viver, que era feliz com a vida, com a família que ele tinha. E acho que nos momentos de maiores dificuldades da vida dele, é que isso foi ainda mais aflorado, né? Em especial nos últimos momentos de vida que a gente acompanhou. Ele ficou um tempo, uns 20 e poucos dias na UTI, e ali, assim, eu fui entendendo, aquele livro foi concluindo ali, sabe? Então, assim, é só gratidão por tudo que ele representou para mim. Nós temos esse capítulo para lá de inovidável na sua vida, mas nós também temos um outro, e que começou a ser escrito no livro da sua vida, mais precisamente há 15 anos. O quanto que ser pai mudou a sua história de vida? Cara, mudou tudo. Principalmente porque eu precisei aprender a ser pai à distância, né? Porque a Alicia não mora comigo, ela mora em Porto Seguro. Sim. Então, eu tive que aprender a conviver com a distância. Ao mesmo tempo, eu tive que aprender a ser um pai presente e ausente, né? Ausente fisicamente falando, mas graças à tecnologia ainda próximo. E o maior orgulho é entender que, passados alguns anos, né? Tem muitos anos já que ela mora fora, é entender que a nossa ligação, a nossa sinergia é um negócio sem igual. É como se ela estivesse aqui, morando aqui, né? Apesar de eu não ter a oportunidade de, às vezes, levar na escola, de buscar pela distância, mas a nossa proximidade é um negócio que não tem explicação, sabe? Ela entende a minha dor lá de lá, e eu também entendo a dela. E a gente consegue se comunicar, se conectar, mesmo à distância. E a Alicia mudou a minha vida completamente. Como eu disse anteriormente, a nossa vida se parece com um livro, que tem páginas positivas e páginas negativas. No livro da sua vida, qual foi o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? Você foi muito sábio nessa fala, no sentido de que existem esses capítulos aí, né, bons e ruins. Mas hoje a minha visão é de que não existem capítulos ruins. Todos os capítulos são bons. A gente só precisa ter um olhar diferente para cada um deles, né? Aqueles momentos que o senso comum vai considerar como difícil, a depender do olhar que você tem sobre ele, ele não é tão difícil assim. A morte do meu pai, com toda certeza, foi um capítulo humanamente difícil para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei ressignificar isso e olhar esse capítulo de uma maneira diferente. E eu me lembro bem que no dia que meu pai faleceu, eu fui até uma pessoa que eu gostava muito de conversar com ela, uma senhora, uma pessoa mais velha, e eu fui comunicá-la que meu pai havia falecido e fui me consolar de alguma forma. E ela me disse assim: meu filho, graças a Deus, né? Aquilo foi uma porrada no meu peito, Gustavo. Eu falei, cara, essa mulher tá falando para me dar graças a Deus porque meu pai morreu. Foi o primeiro impacto, né? Só que os dias foram passando e eu fui refletindo sobre aquela frase, né? Graças a Deus, graças a Deus. E eu fui pensando, fui refletindo que Deus não vai deixar de ser Deus, porque o Ari está vivo, o Ari está morto. Ele continua sendo Deus, ele continua cuidando das pessoas, ele continua vendo o que há de melhor para as pessoas. E na minha visão, a morte do meu pai não era o melhor, mas na minha visão e não na visão dele, né? Eu preciso entender que preservá-lo de alguma forma na minha memória era muito melhor do que vê-lo padecendo daquela forma, né? Às vezes num estado vegetativo. Então as coisas começam a começam a ter um significado diferente. Então eu entendi que em tudo dai graças a Deus mesmo, porque Deus é bom e ele não falha em nada que ele faz, inclusive nesses momentos que a gente acha que é ruim. Em contrapartida, qual é o capítulo mais feliz da sua vida? Cara, são muitos. Assim, de verdade, são muitos. Como eu disse, eu hoje tenho uma visão mais otimista dos capítulos da vida, mas, cara, é um capítulo feliz ser filho da Amélia,
É um capítulo feliz ser pai da Alicia. É um capítulo feliz ser esposo da Jussane. É um capítulo feliz ser irmão do Matheus e do Lucas. É um capítulo feliz ter o escritório que eu tenho, a posição social que eu tenho, né? Estar administrando uma instituição tão importante. Então, são capítulos felizes com as suas proporções e de forma diferente, Sim. sabe? Eu nem digo que uma coisa é maior que outra. Vai falar que o amor de mãe, o amor de filho, de esposa, são iguais? Não, são coisas diferentes, né? A essência é a mesma. Tudo é amor. A visão e a abordagem, às vezes, de uma forma ou de outra, ele acaba sendo diferente, mas a essência é a mesma. Então, assim, são capítulos muito importantes, né? Como o João, a Júlia, que são filhos da Jussane, que são meus filhos do coração, Sim. são capítulos felizes da minha vida. O que o Arilson Ribeiro tem da Dona Amélia? Cara, eu me pareço muito com ela fisicamente, né? E eu acho que a minha mãe é mais reservada. E eu tenho essa característica, né? Às vezes as pessoas até acham que eu tenho a cara fechada, mas é o meu jeito de ser, Sim. né? Eu sou bem dócil, assim, para quem conhece. Mas às vezes esse cara é meio bravo e tal. Mas não tem nada disso. Sim. E a minha mãe tem essa personalidade, assim, mais introspectiva, mais reflexiva, sabe? E muita força. E eu acho que essa força vem mais dela do que do meu pai, sabe? Assim, ela nunca se deixou abater por nada. A pancada vinha, ela estava de pé ali e seguindo. A lágrima corria, mas ela estava caminhando, sabe? Eu acho que isso é muito... Eu sou muito próximo dela nisso aí, essa característica dela. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Claro. Vida. Oportunidade. Deus. Tudo. Religião. Oportunidade. Igreja. Oportunidade. Morte. Ensinamento. Saudade. Doído. Advocacia. Uma paixão. Direito. Uma paixão. Paternidade. Amor. OAB de Governador Valadares. Uma escola. Arilson Ribeiro. Integridade. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Eu vou te perguntar a respeito de coisas. Falei agora bem mineirês, né? De coisas, de trem, como diria nós mineiros. E você vai me falar se é superestimado. E você vai falar o que você acha superestimado ou subestimado. Como você é um exímio advogado, obviamente que eu sei que você sabe o significado da palavra subestimado e superestimado. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Você já comeu e você fala, não, nunca mais eu como porque eu paguei muito caro e não é pra isso tudo. Nossa, minha filha vai me matar. Comida japonesa. Cara, eu odeio. Eu também não gosto de jeito nenhum. Eu comi aquele negócio, parecia que o troço cresceu na minha boca, assim, que eu não conseguia engolir. E eu já tentei gostar, mas eu não consigo. Eu superestimo. Lembra, você deve lembrar da Aldeia Mix? Tinha aqui na Dom Pedro? Aham. Eu lembro Tinha que eu fui... várias. Isso, várias. Era um complexo muito interessante. A ideia era muito boa, porque você ali tinha vários restaurantes com vários tipos de comidas voltadas para todo mundo. Então tinha culinária japonesa, italiana, alemã, enfim. Fui lá em setembro de 2008 com a minha mãe, com meu pai e com um amigo de trabalho da minha mãe, que tinha vindo de Belo Horizonte, estava aqui. Minha mãe foi lá mostrar, fazer ele conhecer. Foi a primeira vez que eu comi comida japonesa, setembro de 2008. E foi a última, porque de lá pra cá eu nunca mais comi e não pretendo comer. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada na sua visão. Nossa, Campari. Não desce. Não dá, né, cara? Que tem um gosto amargo. Eu só bebo cerveja, então nem Eu testei. bebo muito pouco, né? Eu praticamente não bebo mais. Às vezes um vinhozinho em casa e olha lá. Mas o Campari, cara, nunca desceu. Tem gente que toma aquilo com a boca que parece que é a melhor bebida do mundo. Pra te receber em casa, o pessoal já sabe que pra te agradar é melhor não ter Campari. Não, melhor ter uma Coca. Aí, viu? Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimada ou superestimada? Cara, superestimado.
aquele cara que vai vir na exposição aqui, eu não vejo nada. Eduardo Costa. Eduardo Costa, cara, eu, com todo respeito, mas não dá, sabe? E Subestimada, que eu gosto demais. E aí eu tenho uma história com uma música, né? Porque eu tive uma banda lá. Olha, não sabia dessa face sua. Cara, eu gosto muito de axé music. E aí eu gosto de harmonia do samba. Que legal. Eu superestimo a harmonia do samba. Me vale uma comida subestimada. Sempre arroz com feijão e bife. Pra mim, tinha que ser a mais cara do mundo, tão boa que é. Tão boa que é, né? Me fale uma bebida subestimada na sua visão. Que as pessoas não dão tanto valor. Eu gosto muito de água com gás, com limão. Nossa. Aí não. Aí nós vamos ter uma cisânia. E tem gente que não gosta, né? Não, tá doido. Não gosta? Nossa, papai gostava disso, mas, nossa, eu não entendi, não. Eu não gostava no início. E depois eu aprendi a gostar. Meu Deus do céu. Me vale algo que as pessoas subestimam demais na advocacia. E deveriam dar mais importância. E por isso é subestimado. Eu acho que é o respeito, né, aos advogados. E aí não é só a advocacia, assim, não só os profissionais, né? Sim. Os profissionais se respeitarem mais e também as pessoas, né? As pessoas com quem a gente convive, né? Precisam dar um valor necessário para isso, que não dão o valor que a gente acha que tem que ter. Defina a sua vida com uma palavra. Determinação. Defina a sua história de vida com uma frase. Perseverança. Defina essa conversa com uma palavra. Extremamente significativa. Uau! E foi pra lá de significativa para mim. Significativo para mim poder ter tido essa oportunidade maravilhosa de... Soubesse tinha vindo antes. Então você tá me enrolando, mas ele convidou. Mas a agenda ele sabe. Tô brincando. Que foi, claro. Tava super apertada demais. Foi uma honra poder ter tido essa oportunidade de ter imortalizado seu maravilhoso enredo de vida. E é igual você falou, né? Às vezes quem vê a posição social que hoje você se encontra, e com certeza ficará por muito tempo, não sabe o Arilson Ribeiro lá de trás, que morava na rua Varsóvia, que depois, já na época de estágio, pegava ônibus, aí tinha que escolher pegar ônibus na hora de ir ou na hora de voltar. E quem te vê hoje não sabe, às vezes, de tudo que você teve que passar para chegar nos tempos atuais, para ser o que você é, um grande pai, um grande marido, um grande advogado e também presidente da OAB. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço, assim, realmente foi muito enriquecedor a conversa, o nosso bate-papo aqui foi bastante agradável, foi leve, né? Assim, eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que eu já fiz até aqui, que eu sei que é pouco, mas é significativo, porque tudo aquilo que você faz com interesse, ele é significativo, né? Por mais simples que seja, mas se você se entregou, se você colocou tudo de si, é porque, sem dúvida, é algo que é significativo. Então, obrigado pela oportunidade. Você é um excelente profissional, reconhecido. Para mim, então, é uma honra estar aqui hoje. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda. Espero que gostem. Para minha família, para minha esposa, minha filha, minha mãe, meus amigos, meus companheiros da UAB. Obrigado por tudo. Tamo junto e agradeço mais uma vez. Doutor, o Resenha Cast de hoje, episódio número 1268, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto na próxima quinta-feira com a missão de imortalizar uma grande história na odontologia da nossa cidade. E na sexta-feira, como eu disse anteriormente, na semana passada, terei a honra de também eternizar a história de um dos maiores jornalistas da história da nossa cidade, que faz carreira em São Paulo, mas que estará aqui para poder bater um papo e, claro, eternizar o seu maravilhoso enredo de vida. Vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!